Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com Cássio Júnior. Ele foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente e vai contar como ele conquistou essa aprovação. Então, Cássio, seja muito bem-vindo e parabéns. Obrigado pelo convite de estratégia, é um prazer inenarrável estar aqui e contar um pouco da minha trajetória nessa vida dos concursos públicos aí. Para a gente começar, então, queria que você também se apresentasse, falando de onde você é, qual a sua idade, a sua formação. Como você já citou, né, meu nome, Cássio, tenho 29 anos, sou engenheiro mecânico formado pelo Cefet no Rio de Janeiro e sou natural do Rio também, capital, né? Sou do bairro de Santa Cruz, mais precisamente. Então, veio aí do Rio de Janeiro, dessa entrevista para a gente. Quero saber como é que você decidiu estudar para concursos, por que a Polícia Federal, a área policial? Então, tudo começou num webinário de lançamento do edital da PRF de 2018 para 2019. Mais precisamente no dia 28 de novembro de 2018. Né? Estava no meu trabalho e, a princípio, apareceu um link de um webinário, eu não segui o estratégia ainda, nunca tinha pensado em concurso público. E estava o Paulo Bilinski, né, e o Luiz Eduardo, o Dudu, fazendo esse webinário, contando um pouco do lançamento do edital, das matérias e do cargo em si, enfim, de toda a estrutura da Polícia Rodoviária Federal. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, bom, é isso que eu quero, vou começar a estudar. Aí pedi demissão no mesmo dia, comprei o curso, avulso da PRF e comecei a estudar. E foram 66 dias até a prova, eu estudei muito, foram assim, de 6 da manhã até 11 da noite, depois acordava 6 da manhã todo dia, até o dia da prova. Meu tio custou minha passagem para Belém na época, que era um concurso regionalizado, tinha umas vagas lá. E foi assim, foram dias de muita luta naqueles 66 dias. Eu cheguei em Belém confiante, mas não consegui a aprovação, fiquei por 4 pontos lá. Mas não desanimei. E eu vi que era a área que eu queria, a carreira policial, entendeu? E depois, conforme a gente vai ganhando estrada de concurso, e eu cheguei a fazer outros, eu fiz PM em São Paulo também, consegui aprovação, mas não quis vir. E a gente vê que justamente era o que eu queria e eu iria focar até vir o edital da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para poder conseguir minha aprovação, minha tão sonhada aprovação. E fiquei pestanejando esses 2 anos e 6 meses, todos os dias, todos os momentos, sem um dia de descanso, não tinha sábado, domingo, feriado. Então, com o objetivo final, que era esse, entendeu? Conseguir a minha tão sonhada aprovação. Por isso, a carreira policial que eu sempre me identifiquei muito, entendeu? Mas você teve esse start, assim, vou começar a estudar assistindo o webinário. Assistindo um webinário deles dois. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava no trabalho. Normalmente apareceu o webinário e o Bilinski com aquele senso motivador dele, né, da área policial. E eu falei, cara, bom, eu já gostava muito da área policial, mas assim, não falava, vou prestar um concurso para a área policial, sabe? Mas toda destrinchada ali, o Luiz Eduardo, o Dudu, ele me ajudou muitas pessoas naquela época com planejamento, organização. Eu sou engenheiro, então eu gosto de organizar as coisas, de ter tudo. Eu sou muito metódico com certas situações de organizacional e planilhas e tudo mais. E eu sempre gostei de ter o controle sobre tudo, sobre o gerenciamento organizacional de tudo. E quando eles fizeram aquele webinar, eu falei, bom, é isso, cara, não tenho o que pensar, entendeu? Eu quero isso. E larguei tudo e fui, entendeu? Aí fiquei 1 ano e 6 meses ainda, depois daquele período que eu pedi demissão, 1 ano e 6 meses desempregado. Eu tinha uma reserva, dava para eu continuar, comprei o curso avulso, na época não tinha assinatura na época. A assinatura só foi vir depois em janeiro de 2019, mas eu fiz assinatura de 2 anos também, depois fui assinante vitalício, enfim. Mas é basicamente isso, e pestanejei. Eu acho que persistência é tudo. E o que a sua família achou, né? Você trabalhando, de repente, vou largar tudo, estudar para concursos? Sabe, assim, eu tenho muita sorte que eu sei que não é a regra, é a exceção de ter uma família que te apoie, sabe? Porque eu tenho colegas que infelizmente às vezes não conseguem sair da bolha, sair da caixa, porque às vezes não tem um apoio familiar. E eu, graças a Deus, eu tive o apoio toda da minha família, entendeu? Meus pais, eu até tinha uma boa reserva, mas eu sabia que essa reserva em 9, 10 meses fatalmente iria acabar, porque eu tinha contas fixas, prestação de carro, cartão de crédito, enfim, como todo trabalhador tem. Mas meus pais me deram toda a segurança para que se acabar, no momento que acabasse e eu não tivesse conseguido ainda, eu podia contar com eles, entendeu? E isso foi fora de sério. Eu tenho muito a agradecer a minha família, que me apoiou muito, minha esposa, enfim.
foram pessoas que pestanejaram junto comigo e em nenhum momento duvidaram. Por mais que eu duvidasse, a gente fala que o concurseiro, ele tem uma... Quando ele começa a estudar no tempo zero, ele tem uma expectativa de ser aprovado rápido. E aquela pessoa que está no tempo alto de estudo, acha que ele não vai conseguir ser aprovado, né? É fazendo um X, literalmente, né? Falando graficamente, né? E conforme eu ia passando, estudando muito, eu confiava menos que eu iria conseguir. Mas é o normal, né? É o normal da vida do concurseiro e minha família me apoia em todo momento, não duvidou em nenhum momento, por mais que eu duvidasse às vezes de mim mesmo, entendeu? E faz muita diferença ter esse apoio, né? Com certeza, ressalto isso. Essa caminhada do concurseiro é difícil, né? Difícil. O emocional, às vezes, fica abalado e ter esse apoio... Com certeza, conta bastante. E aí, falando um pouco mais também sobre a sua rotina de estudos, como que ficou o seu planejamento? Você falou que por um tempo você ficou só estudando, depois você teve que conciliar com o trabalho, como que foi? Então, como eu disse, eu fiquei 1 ano e 6 meses sem trabalhar, fiquei só estudando. Após minhas reservas acabarem, meus pais foram me ajudando, minha esposa trabalhando também, ia mantendo, assim, bem escasso, não tinha saídas, por exemplo, sair para jantar, não tinha isso. Era ficar em casa, sabe? Ficar em casa. Por isso que eu ressalto muito essa situação da família, porque, enfim, às vezes é uma coisa muito maçante, mas é um mal que, assim, necessário numa trajetória para quem almeja um cargo público legal, uma estrutura legal, quer ter um bom planejamento, porque eu acredito muito que cada vez mais os concursos estão mais disputados, o desemprego está altíssimo, então as pessoas estão cada vez mais preparadas, os concursos estão cada vez mais difíceis, né? E justamente essa parte de 1 ano e 6 meses sem trabalhar foi um período difícil. Mas em maio do ano passado, conforme começou essa situação de Covid, meu pai ficou com Covid, né? Meu pai ficou internado 15 dias, né? Com 60% do pulmão, quase foi entubado. E aquela situação ali gerou uma instabilidade familiar, né? Porque meu pai era como se fosse um pilar dentro de casa, né? Então eu tive que conciliar o estudo e ver como é que eu iria fazer para poder ajudar dentro de casa de alguma forma, né? E aí também é que eu falo muito sobre Deus, né? Sobre essa situação de provisões que aparecem na nossa vida, né? Logo depois, assim, meu pai recebeu alta no dia do aniversário dele, no dia 21 de maio do ano passado. Ele foi internado no dia 4 de maio. Eu recebi uma proposta para voltar para o mesmo emprego que eu tinha pedido para sair. Caramba, olha só. Entendeu? E, assim, o meu chefe, ele é um cara muito, assim, ele confia muito em mim, até porque eu estou trabalhando lá ainda. E é um cara que sempre teve um carinho, admiração, assim, pessoal por mim também. E agradeço muito a ele por isso. E me convidou novamente para poder estar integrando novamente a controladoria do shopping ao qual eu trabalho. E eu pensei, assim, falei, pô, vou voltar a trabalhar, porque foi muito difícil essa decisão, porque eu estava numa curva ascendente estudando muito, e eu não queria voltar a trabalhar numa coisa que eu já não me sentia feliz, sabe? Mas foi uma situação de necessidade naquele momento, entendeu? E também foi uma provisão que eu falo, Deus mandou porque era para vir, e eu aceitei. Então, em dia 5 de junho do ano passado, eu assumi o cargo novamente e comecei trabalhando e estudando. Então, minha rotina de estudos antes era uma carga horária que eu acordava às 6 da manhã, ia dormir 10 da noite, e assim, diariamente, claro, parava almoço, tudo mais, como todo mundo, dá um descanso, 1 horinha, volta, e eu tive o trabalhando e estudando, que eu acordava cedo, estudava um pouquinho, no trabalho, quando eu tinha um tempinho, estudava, ia do carro para o trabalho, ouvindo Estratégia Cast. E assim vai, à noite chegava, jantava, estudava, até 10 horas, 11 horas da noite. Acordava cedo no dia seguinte. Eu tentei adaptar a minha rotina de estudos dentro da minha rotina diária, entendeu? Mas o que me ajudou muito foi esse período de 1 ano e 6 meses já ter criado uma casca dentro dos estudos e depois foi mais uma manutenção, né? Uma revisão, por mais que 2020 não tenha feito nenhuma prova por causa da pandemia, mas eu sabia que o momento certo da prova iria chegar e, enfim, seria o que Deus quiser naquele momento, mas que preparado eu estaria em qualquer situação, entendeu?
E aí, para você fazer esses planejamentos, né, tanto sem trabalhar, depois trabalhando, você buscou algum tipo de ajuda, de trilha, de coach, ou você mesmo foi sentindo que funcionava melhor? Então, como eu disse, eu sou um cara muito organizado, então eu tinha meus métodos de estudo, entendeu? Nada revolucionário, eu acho que muitos devem fazer a mesma coisa que eu fiz, entendeu? Mas eu segui muito as trilhas, sempre segui as trilhas, desde a época das trilhas da PRF de 2018 e 2019, que foi a primeira trilha estratégica do Estratégia. Entendeu? Então, aquilo também ajudou muito na minha preparação de 66 dias, na minha primeira prova. Toda a minha trajetória, de todos os concursos que eu prestei, eu segui a trilha estratégica, mas eu também tinha meu planejamento interno, entendeu? Eu sempre conciliava uma coisa com a outra. E isso foi também fundamental, porque as pessoas que preparam a trilha estratégica são pessoas gabaritadas, né? Passaram em concursos de alto nível e tem todo o know-how para poder direcionar aquela pessoa que às vezes está um pouco perdida, né? Então eu recomendo fortemente a trilha estratégica, como rodadas avançadas, como todos os programas que o Estratégia faz, entendeu? Corujão. Eu lembro muito, o que me motivava muito também era, eu cheguei a encontrar o Ricardo Vale num aulão, eu só fui nesse aulão para poder vê-lo lá no Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu nem estudei muito bem para essa prova porque não era o que eu queria, mas eu só fui nesse aulão para conhecê-lo pessoalmente, porque eu vi aquela situação de um CEO de uma grande empresa, 2h30 da manhã, ao vivo comigo no YouTube, não tem motivação maior que essa, sabe? Então, todos os programas que o Estratégia passava, de tipo de revisão, corujão, pré-edital, pós-edital, todos eu estava assistindo de madrugada também, porque, assim, e era tudo ao vivo mesmo, não era nada gravado, né? Eu falava, pô, como é que o cara, pô, dando a empresa, pô, tá se dispondo aqui 3 horas da manhã dando aula comigo, pô, não tem motivação maior que essa, não. E eu, particularmente, só tenho a agradecer ao Estratégia, só tudo que o Estratégia fez. E minha preparação foi toda baseada em tudo que o Estratégia proporcionou para mim como aluno. E por isso vim dar entrevista, enfim, porque é muito gratificante, sabe? Não, e a gente fica muito feliz, né, de saber dessas histórias, de ter acompanhado aí nessa trajetória. E você começou, então, desde o início mesmo, né, com estratégia, desde o webinário até a aprovação, Até agora sempre, tá aqui. sempre. E aí você passou por várias assinaturas, então? Como que foi? Então, eu comprei o curso avulso da PRF de 2018 e 2019. Ainda não existia assinatura. Aí no dia 2 de janeiro de 2019 saiu a assinatura não ilimitada, mas não vitalícia, de 1 ou 2 anos, e foi aquele boom, né, lançamento, caramba, começo do ano, eu falei, não, e eu já estava, e por mais que eu tinha 30 ou 40 dias de estudo com estratégia, eu me adaptei muito bem aos PDFs, eu sempre gostei muito de ler, eu acho que leitura é fundamental para quem, mas eu vejo muitos colegas falando, os PDFs são extensos, mas não existe você passar sem ler. Você vai ter que ler as questões da prova, então, fatalmente, você tem que ter o cotidiano de leitura, 100 páginas, eu adorava ler aquilo. Assim, eu tenho um colega que estuda também já há um certo tempo como eu, e às vezes me perguntando em certas situações, não, vai na página tal, no PDF tal que está lá. Porque de tanto ler os PDFs, você já assimila muito bem aquilo, e os PDFs são muito bem escritos. Então eu sempre comecei com estratégia, aí fui com assinatura de 2 anos, não pensei 2 vezes, quando o Ricardo Vale falou, toda vez que o Ricardo Vale falava que era uma oportunidade única, eu sabia que ia ser única, entendeu? Porque além de não conhecê-lo pessoalmente, assim, a vida dele, ele transparece muito aquele ser humano que é ser humano mesmo, sabe? Então eu acreditava muito fielmente naquilo, eu falei, não, vou assinar 2 anos, quando vier a vitalícia em novembro de 2019, é isso, é vitalícia mesmo, então vamos embora, nunca mais vai ter, e nunca mais teve, sabe? E eu fiz assim, eu não pensei, eu só acreditei muito na empresa que comparava muito o meu sonho, entendeu? E foi justamente isso. Aí hoje eu sou assinante vitalício ainda, né? E aí você pretende continuar estudando para outras provas ou está satisfeito com a PF? Então, como eu te disse, eu sempre comecei, minha área sempre foi que eu queria era carreira policial e a PF é o ápice, né, da carreira policial. Então, assim, o órgão em si, eu já me sinto satisfeito com o órgão. Mas eu vou galgar ainda uma prova de delegado de Polícia Federal, mas eu vou fazer um concurso, vou fazer uma prova de vestibular, fazer um curso de Direito, vou me graduar em Direito, não tem dúvida disso, e vou tentar essa próxima prova que sai em 2025, 2026, esse é meu próximo passo, esse vai ser meu próximo passo, sem desistir, sem desistir. Isso eu te garanto, se eu vou conseguir eu não sei, mas que eu não vou desistir eu não vou. Nesse percurso aí você nunca pensou em desistir?
Claro que já pensei, todo mundo, quem fala que nunca pensou em desistir é hipócrita, assim, eu várias vezes pensei em desistir, sabe? Só que a gente pensa muito na família, a gente pensa muito em Deus, sabe? E essas coisas acabam ultrapassando, transpassando qualquer tipo de desânimo que venha, né, na nossa vida. E eu acho que justamente, eu particularmente, né, eu acredito que a maioria das pessoas, a gente se dedica tanto, se esforça tanto, não é pra gente, sabe? É pra nossa família, entendeu? Então, seria muito egocentrismo meu, só porque eu tô cansado, eu vou desistir, não. Eu pensava muito na minha família, pensava muito na minha esposa, pensava assim, não vou desistir, não vou. Mas desistir, claro que a gente pensa, e é normal pensar, porque como eu disse, a confiança, ela é inversamente proporcional ao tempo de estudo. Conforme você estuda mais, você fica menos confiante que vai passar. Não, e é verdade isso, porque a sensação que dá é quanto mais você sabe, parece que menos você sabe, É né? Então dá verdade. talvez uma certa insegurança, mas foi aprovado, né? Graças Isso que a Deus. importa. E aí, Graças qual a foi a Deus. sensação de ser aprovado depois de tanto esforço? É assim, foi impagável, sabe? Foi impagável, porque no dia que saiu, quando eu saí da prova, eu tinha a noção que eu não conseguiria. Que a gente que tem esse planejamento e essa organização, eu deixei muitas questões em branco. Eu fiquei com 18 questões em branco. E quando a gente faz um planejamento de prova, faz aquela estratégia de prova, literalmente, eu sabia que eu não podia deixar tantas questões em branco. Mas sabia que estatística veio uma coisa muito fora da curva, que fatalmente muitas pessoas não conseguiriam fazer as 12 questões de estatística. Eu pelo menos fiz as 4 e as 4 que eu fiz eu acertei. Então eu sei que isso foi um diferencial também para conseguir galgar classificação, uma boa classificação no concurso. Mas se eu disser para você que eu saí confiante, eu não saí. E quando saiu o preliminar, eu também não estava confiante ainda que estaria dentro das vagas. Tão quanto a posição que eu peguei de 110, 111, né? Então, eu esperei, mas aí quando eu vi que eu já estaria dentro para ter as redações corrigidas, eu já comecei a treinar, pedir para sair do trabalho no momento, pegar férias. Precisava desse tempo porque foi uma responsabilidade minha. O treinamento para o TAF eu estava muito sedentário, mas nesse período, Deus honrou, é o que eu falo de Deus, Deus a todo momento, Deus não faz a promessa pela metade, Deus faz a promessa completa. Então, cabe a gente correr atrás também. E nesse período desses 34 dias eu perdi 10 quilos, me preparei como nunca em 3 turnos, tive lesões e consegui tratar com o fisioterapeuta. Então, assim, foi uma luta, mas, assim, deu certo no final. A sensação de ver ali teu nome em 111, sabe, depois publicar no Diário Oficial é impagável. É impagável. Tipo assim, é a concretização de tudo aquilo que você abdicou, sabe? É muito a família, a alegria. Por mais que eu soubesse que ainda tem outras etapas do concurso a serem feitas, principalmente o TAF, que era muito difícil para mim, pelo meu sedentarismo, que eu no momento estava, foi impagável. Mas eu muito pé no chão, muito centrado, ainda que tem outras etapas, tem outros percalços, mas pelo menos aquela metade daquele caminhão de areia que tinha nas costas saiu, entendeu? E assim, é uma sensação única e eu só tenho a dizer a todos que todos vão viver isso, é só não desistir. Tem que persistir que uma hora a aprovação chega. E aí o TAF, então, imagino que foi desafiador para você. Como que foi no dia mesmo da prova? Então, como eu disse, eu pesava 108 quilos no dia 25 de maio de 2021. Sedentário. Foi uma total irresponsabilidade minha, porque eu sempre fui um cara ativo fisicamente, tanto que por isso que eu queria a área policial. Mas eu fui ficando relaxado de tanto estudar, eu acho que a ansiedade também na pandemia, a gente acaba comendo mais. Eu acho que foi geral para todos os brasileiros esse aumento de peso, mas o meu foi muito grande, eu ganhei 20 quilos nessa pandemia. Então, a ausência de atividade física, eu sempre gostei muito de jogar futebol, lutar jiu-jitsu. Então, eu fui deixando muito de lado isso e fui absorvendo muito a rotina de estudos e de trabalho somente, né? Desde junho de 2020. E aquilo foi muito nocivo para mim fisicamente, eu tenho plena noção disso. Mas eu também tive um compromisso, um desafio comigo, que eu não ia deixar a oportunidade da aprovação passar
e ser reprovado naquele TAF. Minha família não merecia isso, eu acho que eu não merecia isso. Então eu peguei férias no trabalho, eu fiquei esses 34 dias, eram 3 turnos por dia. À noite eu nadava, de manhã eu fazia musculação, treino de força, à tarde era aeróbico. E assim, dieta controlada, fui no nutricionista, fiz todo acompanhamento para conseguir aliar duas coisas que às vezes não se completam, que é a perca de peso e ganho de força. Se você perde peso, você fica mais fraco. E ficar fraco não é um objetivo, porque senão não conseguiria fazer nem as barras, né? A barra fixa, que era o teste do TAF. E, enfim, graças a Deus, mais uma vez Deus honrou. Mais uma vez Deus honrou, foram 10 quilos, ganho de força. Eu consegui índices máximos em 2 testes, fiquei com 4 pontos na corrida, fiz 3 pontos na barra. Então, assim, fiz além do mínimo ainda. Então, parabéns, né, por mais essa conquista, mais do que merecido, pegou firme aí nesse mês para se dedicar. E aí, em relação à discursiva, você também deixou isso meio de lado ou você, quanto a isso, se preparou bem? Não, me preparei bem. Assim, na medida do possível, eu acho que o ideal é que a professora Janaína Arruda fala, que o professor Felipe Lucas falava, que o professor Rodolfo Gracioli falam, assim, o ideal seria a gente fazer uma redação por semana, mas a gente sabe que às vezes esse é um cenário muito difícil para a realidade nossa do dia a dia, que são muitas matérias, né? Mas eu sempre me compromissei a fazer pelo menos uma redação a cada 15 dias. E nesse período de pelo menos uma redação a cada 15 dias, eu gostava de fazer sempre um brainstorming. Pegava uma folha de papel, pegava um tema e começava a rabiscar tudo que poderia puxar daquele tema, exatamente como o professor Rodolfo Gracioli faz. Uma tempestade de ideias, literalmente. Tudo que eu posso argumentar, tudo que eu posso falar sobre aquele assunto, e aquilo abre a cabeça. E foi justamente o que eu fiz na prova. Quando eu vi o tema, eu comecei a rabiscar tudo que eu poderia falar, abri minha cabeça naquilo, e depois veio a professora Janaína, que tem tipo um esqueleto, né? Eu adaptei muito para a minha forma de escrever, mas aquilo ali foi fundamental também. Treinei bastante, mas eu não treinei escrita. Assim, eu recomendo muito que as pessoas que têm uma letra, às vezes, não tão cursiva, é legal você treinar a escrita, mas minha letra sempre era uma letra, assim, bem cursiva, bem bonitinha, eu sempre tive caderno de caligrafia, então isso daí me ajudava a não ter que praticar muito a escrita, mas eu fazia tudo no computador. E eu tinha já um modelo, eu digitava tudo no computador, eu imprimia, e eu sempre relia aquela redação minha ali umas 5 vezes durante o dia, entendeu? Essa era uma forma de eu memorizar o esqueleto da redação e, junto com isso, os argumentos que eu usaria dentro daquele texto, né? Daquele tema, daquele escopo ali, né? Literalmente. E não deixei nenhum momento de abdicar. Eram 15 dias, eu tinha que ter uma redação pronta. Isso desde a preparação. Então, assim, eu cheguei a fazer nesse período, sei lá, 30, 40 redações. Enfim, é importantíssimo. Tanto que minha nota foi 12,04, a máxima era 13, né? Super bem. Assim, no conteúdo, eu tirei nota máxima. Eu fiquei mais nos erros ortográficos ou gramaticais, né? Que eu perdi os pontos. Mas assim, eu fiquei super satisfeito e os dois têm grande participação nisso, tanto a professora Janaína como o professor Rodolfo. E realmente colocar em prática, né, é super importante. Você usava também o sistema de questões, do Estratégia, faz simulados? Sim, usava, assim, uso ainda, né? Antes eu usava um outro sistema de questões, antes de sair do Estratégia, o Estratégia saiu depois, junto com o Estratégia Cash, mas utilizar o sistema de questões, o banco de dados é ótimo. Eu até cheguei a me candidatar para fazer, ser voluntário para comentar as questões, né, tudo mais, cheguei a mandar algumas resoluções propostas na época que estavam procurando alunos vitalícios e tudo mais para participar da implementação da plataforma, né? E o sistema de questões é massa. Usava simulados todo final de semana. Todo final de semana eu fazia simulado, todo final de semana. Não deixava um final de semana sem fazer simulado. Justamente é o termômetro que a gente pode ter de como a gente está evoluindo nos estudos ou não. Então, assim, por mais que às vezes não tivesse um simulado da PF ou da PCDF ou da PRF no final de semana, eu pegava antigos, zerava, refazia, ou montava um caderno de questões no sistema de questões, fazia um caderno de questões. Era toda semana eu tinha que ter um parâmetro com o que eu iria enfrentar naquela prova, entendeu? E foram todos, literalmente, todos os simulados, eu te garanto, com certeza você pode ver lá na minha plataforma, estão marcados lá, porque eu fiz. E faz muita diferença, né? Você se sente até mais preparado para fazer a prova. Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes que você também fez a prova da PRF e não focou nessa prova, mas que te ajudou também, de certa forma, a treinar, né? É verdade, assim...
É o que eu falo para um grande amigo meu que a gente precisa ter um objetivo. Eu sei que às vezes acabam surgindo oportunidades, pô, essa oportunidade é boa, essa outra oportunidade é boa, sair de tais concomitantes. Então, assim, isso é legal, é ótimo, mas tudo na vida a gente tem que ter prioridades, objetivos. Se eu querer focar em 2 editais ao mesmo tempo, fatalmente, pode ser que aconteça, como tem méritos de muitos colegas aí que conseguiram os 2 concursos ao mesmo tempo, mas isso é muita exceção, isso não é regra. Então, eu preferi muito focar no que eu mais queria, para garantir aquele que eu mais queria, e o outro seria um bônus, se eu conseguisse, né? Mas eu não consegui, eu fiz 64 na PRF, não tive a redação corrigida, mas também em nenhum momento eu foquei no concurso da PRF, porque os dois saíram concomitantemente e eu tinha que escolher algum, e eu escolhi a PF. Então, foquei em contabilidade, eu já estava estudando desde agente da PCDF, em julho do ano passado. Foi uma matéria que eu introduzi nova e até fazer um agradecimento ao pessoal, professor Silvio Sandi, que é literalmente um cão farejador mesmo, ensina tudo. E, assim, fora do comum, mas eu não consegui da PRF, mas o recado é esse, é sempre ter um objetivo, um foco, porque antes aquele ditado, um passarinho na mão do que ver 2 voando, é literalmente isso mesmo, entendeu? Não, e essa é a importância de fazer provas até para treinar mesmo, né? Porque Exatamente. você tem toda uma situação diferente de quando você está fazendo no conforto da sua casa, né? Verdade, como você falou, da questão do laboratório da PRF foi importante, porque no começo a prova da PF era antes da PRF. Aí teve o adiamento, inverteu, a prova da PRF foi antes da PF. Então, isso de certa forma foi até bom para mim, porque por mais que eu não estivesse estudando, focando na PRF, não tinha pego trânsito, ética, física. Eu sou engenheiro, mas assim, é bom tu estudar uma física e tudo mais, relembrar um pouco aqueles conceitos de faculdade. E não peguei nada disso, mas eu fui com a cara e coragem fazer o laboratório na PRF e eu fiz todas as questões da PRF, sabe? Até para poder ver questões de balanceamento, questões que a gente nessa trajetória de concurseiro vai aprendendo, né? De técnicas de estudo, técnicas de fazer prova, de balanceamento de cada assunto dentro da prova. E não deu certo. E eu falei, bom, não é isso que eu vou fazer na PF, vou fazer exatamente o que eu sei. E o que eu sabia naquele momento eram as 102 questões, eu deixei 18 em branco, por mais que não era o prudente naquele momento, mas foi uma prova cirúrgica, eu fiz 7 itens errados só. Então teve uma anulação do que eu não fiz, eu fiquei com 89 líquidos, então foi ótimo, assim, foi ótimo, foi muito bom. E essa parte emocional também conta bastante, né? A gente estava até conversando às vezes a pessoa está bem preparada, mas se o emocional interferir, às vezes prejudica. Para você, como que foi em relação ao lado emocional no dia da prova? Então, até como a gente conversando em off, eu acredito muito que Deus está nesses momentos, assim, o concurseiro ele tem as fases de início de preparação que vai ser aquela luta, aquela batalha, absorver o conteúdo, fazer questões, pegar todos aqueles PDFs, reler. É a tarefa que a gente fala, a tarefa natural do ser humano, mas existe a tarefa sobrenatural, né? A tarefa espiritual. E eu acredito muito fielmente que quando você faz todas as etapas naturais e você não consegue, é porque está faltando um destrave, alguma coisa. E justamente envolve a parte espiritual, a parte emocional, como você falou. E Deus está aí para isso. Deus está para fazer esses destraves na tua vida, entendeu? E quando eu tenho um grande colega também que ele tem um nível de preparação altíssimo, ele tem um conhecimento, ele tem tudo, e eu até falei, cara, às vezes eu acho que está faltando um destrave espiritual. Conversa mais com Deus, se abre, seja quem você é naquele momento, para que nada te influencie naquele momento da prova, que às vezes parece fácil falar, eu sei que é difícil, mas o concurseiro, ele, independente da religião dele, independente da crença dele, eu acho que a gente tem que ter muito respeito sobre isso, entendeu? Mas são destraves que podem conseguir aprovação, sabe? E na prova, no dia, eu lembro que assim que eu cheguei na prova, eu orei. E sentei na prova, recebi aquela prova, eu orei. Quando deu 3h30, porque eu já tinha meu planejamento de prova para começar a redação, 3h30 para acabar a prova, né? Eu comecei minha redação, já tinha acabado contabilidade e informática. E eu orei de novo. E quando eu vi que recontei, passando o cartão resposta, as alternativas, faltavam 18 questões, que eram os 18 em branco, eu orei. E alguma coisa falou ali comigo que não era para eu fazer mais nada, era para eu entregar.
Fala, não vai cagar a sua prova, literalmente. Não escreva mais nada, entregue. E eu assim fiz, com as 102, com 18 em branco. E apesar de sair bem descontente com isso, depois eu orei. No dia seguinte eu orei, quando ia sair o preliminar eu orei. E quando saiu o resultado eu falei, caramba, a oração é atendida, né? Deu tudo É Deus certo. fazendo o sobrenatural. E são esses destraves que eu até mencionei na live anteriormente, com a Jéssica. Deus pode destravar muitas coisas e as pessoas, às vezes, não tem esse clique de conseguir ter esses destraves. E quando você ouve, às vezes, uma pessoa que, de repente, está vivendo muito disso, pode ser um clique também, pode ser um destrave. Por isso que é muito importante, às vezes, o concurseiro fazer com que assimilar essas situações que Deus pode destravar muitas coisas. Entendeu? Mas que você está bem preparado, você está se dedicando muito, está fazendo tudo, mas não está conseguindo. Orar é importante, independente da crença. Eu acho que a religião não é questão de religião, é questão de saber que tem algo supremo, entendeu? Que pode te ajudar muito. E foi isso, graças a Deus deu tudo certo, mas sempre pé no chão e seguimos na luta, entendeu? Seguimos na luta. E agora vai continuar todas as etapas, né? Que falta pouco, já acho que o principal também já foi, né? Verdade. O médico eu já fiz quase todos os exames, está tudo bem, graças a Deus. E tem um psicotécnico ainda, mas não é eliminatório, né? Tem só um eliminatório dentro da academia, mas eu vou me preparar para o psicotécnico, até porque tem uns colegas PRF que fizeram, o resultado saiu até ontem, salvo engano, tiveram muitas reprovações, então é importante não menosprezar nenhuma etapa, ser bem pé no chão. E eu sou assim, humildade sempre em primeiro lugar, pé no chão, mas lutar, sangue nos olhos não vai faltar, nunca. Isso aí, a gente está na torcida aqui para dar tudo certo, Amém. Você possa assumir o cargo. E para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que também sonham com uma aprovação. A mensagem que eu posso passar para todos é não desista, sabe? A caminhada é árdua, às vezes vêm as dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, as dificuldades que todo mundo passa, assim, é a realidade geral, mas se você persistir, se você tiver a força de vontade, como eu disse anteriormente, a grande maioria das pessoas não faz por si próprio, faz pela família, faz pelos entes queridos, então faz por Deus. Então faça isso, bote um objetivo, bote um foco nessa situação que é teu sonho, era meu sonho, e eu comprei a briga com tudo, assinei tudo para abdicar de tudo. Então, a mensagem que eu deixo é, não desistam, assim, é árduo, é doloroso, mas te garanto que no final vai dar tudo certo, é só você não desistir, só não passa quem desiste. Então, é essa a minha mensagem que eu deixo para todos, e não desistam nunca desistam, porque eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nunca fui mais inteligente, mas eu te garanto que eu sempre tive muito esforço para conseguir. Eu acho que esforço na vida é tudo, seja para estudo, para concurso, seja para a vida. Esforço é tudo. É isso aí, Cássio. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, veio para São Paulo dessa entrevista e muito sucesso na caminhada. Obrigado, Cláudia, obrigado, Estratégia. Só tenho a agradecer a oportunidade que o Estratégia oferece tanto para os alunos como para o escopo profissional aqui. Eu sei que é uma empresa fantástica e que valoriza muito o ser humano e o aluno. Só tenho a agradecer por tudo. E pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, acesse o nosso site estrategiaconcursos.com.br. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!